Olá, olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo posteriormente, né? E estamos chegando para uma poderosa live aqui pelo Instagram, mas que também fica disponível ali pelo YouTube posteriormente. Você que está vendo pelo YouTube, depois deixa aí, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, o seu comentário a respeito do que iremos falar e compartilha com seus amigos. Para quem estiver depois pelo YouTube, depois tem um mecanismo aí na configuração onde você pode colocar acelerado. Olha, eu reconheço que muitas vezes eu falo pausado. Para algumas pessoas tá tudo bem, né? Para outras pessoas é um incômodo muito grande. Eu mesmo sou uma das pessoas que me incomodo muitas vezes com a fala pausada. No entanto, é necessário muitas vezes falar mais pausado, justamente para que as pessoas elas possam assimilar adequadamente cada informação, tá? Então, se você é da mesma forma que eu para ouvir algumas coisas, você pode usar o recurso de acelerar o processo, né? Aqui pelo quando tá ao vivo não tem como fazer isso, né? Até tem, eu posso acelerar aqui, mas muitas vezes alguém pode ficar perdido nas informações. Então eu procuro trazer a informação de uma forma mais pausada, fica melhor. Mas para você que vai vendo pelo YouTube, você pode acelerar. Tem o recurso ali de 1,5x, 1,75x ou 2x, né? Isso faz com que você acelere o vídeo aí e você tenha um melhor aproveitamento no que diz respeito a tempo, tá bom? Bom, gente, vou aproveitar aqui e falar sobre coisas que às vezes a gente enfrenta, a gente passa, mas tudo tem um modo de dizer. Ah, eu sei que nós não queremos passar pela vida, e eu sei que você também passa por isso. Nós não queremos passar pela vida como uma palavra que é bem conhecida por todos, né, no que diz respeito ao seu significado e que incomoda muita gente, né? A palavra hipocrisia ou a condição, a característica de hipócrita, né? Essa palavrinha, né, que parece um palavrão, né? Hipócrita ou hipocrisia tem muito a ver, muita relação com o ato, né, o ato de estar na condição de simplesmente viver de uma forma dissimulada ou viver de uma forma falsa, mentirosa, né? Em outras palavras, de uma forma mentirosa. Oi, Van Dyke, bom dia, excelente dia aí para ti. Viver de uma forma mentirosa, de viver de uma forma dissimulada ou desleal, né? Há pessoas que imediatamente elas identificam na outra pessoa a condição de alguém dissimulado, alguém hipócrita. Mas a verdade, a grande verdade é que todos nós carregamos esta incidência de hipocrisia, tá? Eu vou te falar o porquê. Eu vou falar o porquê. A realidade é que muitas vezes nós nos protegemos, né? Nós nos protegemos dos outros. Nós nos protegemos de comentários. Nós nos protegemos de falatórios. Nós nos protegemos e o nosso cérebro nos dá esse argumento porque ele se protege de alguma coisa que possa feri-lo, alguma dor. Você se protege o tempo todo de dores. Essa é a verdade. Você quer saber a verdade? Você se protege o tempo todo de tudo aquilo que possa te causar algum tipo de dor. Alguma coisa dói. Dói você falar para alguém sobre um determinado assunto, sobre um determinado comportamento,
dói muitas vezes mais em você, né, falar sobre aquele assunto do que na própria pessoa. Na verdade, vai doer nos dois, né? Tem pessoas que falam assim, não, eu sou da verdade nua e crua, né? Você sofre aí, de repente, da síndrome do corajoso, né? A síndrome daquele que vai falar, vou usar a expressão, na lata, né? Vai falar na lata. Você é um corajoso, né? Só que essa coragem é semelhante àquele que vai para frente de batalha. Você sabe que aquele que vai à frente num campo de batalha, ele tem a propensão a morrer primeiro, né? Devido à sua coragem. É admirável o corajoso. O corajoso é aquele que desbrava, que mete a cara, que não tem problema nenhum com isso. Aliás, ele sabe, lá dentro dele, ele sabe que ele vai morrer. Só que, ao mesmo tempo, ele também sabe que ele precisa confrontar e enfrentar. Só que a coragem dele coloca ele num risco muito maior. Então, ele acaba se pautando numa motivação muito grande e ele acaba ocultando de si, né, a sensação da dor, mas obviamente num campo de batalha, né, num confronto, numa guerra, ele é o primeiro a morrer. Tá? Essa é uma grande verdade. Agora, claro que eu falei numa metáfora, mas no que diz respeito a confrontos de palavras, confronto com pessoas, quando você fala completamente a verdade, nua e crua, sem medir, muitas vezes isso leva você a determinadas consequências, como qualquer coisa da vida. Você tem resultados decorrentes dessa sua postura corajosa, né? Então, ok, você tem o mérito da coragem, mas você sabe muito bem que há uma consequência disso. Você tem o mérito da coragem, por um lado, e por outro lado, o lado sombra da situação é que provavelmente você vai ser achincalhado, provavelmente você vai ser rejeitado, provavelmente vão gerar situações que gerem dores emocionais para você, tá? Essa é uma situação que eu quero falar para você. Por outro lado, você pode ser o hipócrita interesseiro. O hipócrita interesseiro é aquele que fala tudo aquilo que agradaria a outra pessoa, né? Fala tudo aquilo que deixaria a pessoa de uma certa forma confortável. No entanto, você acaba não transmitindo a verdade, né? Não transmitindo a verdade. Então, eu tenho até uma metáfora para ilustrar bem isso, só que o que acontece? Você acaba cativando a mente do outro para perto de você. Isso acontece muito em família, isso acontece muito no meio dos amigos, isso acontece no meio de relacionamentos, tá, pessoal? Você acaba trazendo coisas que a pessoa gostaria de ouvir e você acaba simplesmente ocultando ou mentindo, né? Mentindo, usando a hipocrisia, a falsidade, sendo desleal, né? Transformando ou deturpando, né, aquilo que seria a verdade. E, por último, eu diria que existe a forma de você falar, de você transmitir a verdade, sem ressaltando os pontos positivos, sem necessariamente deixar de mencionar o ponto negativo, tá? Existe essa forma e isso precisa ser trazido de uma maneira que, primeiro, traga para a pessoa o entendimento que você não está ocultando dela a verdade, mas que além do problema ou do defeito ou do desafio que a pessoa tem, ela também possui
qualidades que são superiores ao defeito ou ao problema que a pessoa enfrenta. Eu vou trazer uma ilustração sobre isso para que você entenda melhor. De repente, isso você pode trazer para o seu cotidiano, você pode trazer para situações que você se depara, né? Você não precisa ser o corajoso que acaba espantando tudo e a todos, né? Mas também você não precisa ser aquela pessoa que omite, que engana, ou que é um hipócrita interesseiro, interesseira. Não precisa ser assim. Você pode utilizar formas de você falar, comunicar aquilo que você precisa comunicar. Isso o que eu vou retratar aqui é um fato, depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, de autoria desconhecida, mas trata-se de um evento que ocorreu há algumas centenas de anos, lá na antiga Pérsia, né? Lá no meio do antigo povo persa, um rei que, na verdade, era um imperador, um ditador, que já no auge da sua vida, né? Já na sua velhice, ainda assim um tirano. Esse homem, ele era muito respeitado por todo o povo, extremamente respeitado, até devido à sua condição tirana, alguém que não temia nada nem ninguém, alguém que estaria disposto a qualquer coisa, a qualquer consequência, confrontava outros reinos, outros reis, e aqueles que se opunham a esse tirano, obviamente, estes eram levados à morte, à forca, né? E aí esse tirano tinha o seu sucessor, o filho, né? O filho que assumiria o trono, e esse filho, ele observou que no meio dos quadros, haviam quadros dos últimos reis, dos últimos imperadores, tiranos, e somente desse rei especificamente, desse tirano, não havia o quadro, a moldura dele. E eu vou falar o porquê. Esse tirano, ele tinha uma situação com relação ao corpo dele que o incomodava muito. E era justamente relacionado ao seu rosto especificamente. Ninguém podia deixar de notar um problema que ele tinha. Não vou dizer que era um problema. Na verdade, era um problema que ele identificava, né? No rosto dele, ele tinha podemos assim dizer, né? Um nariz avantajado. Ele era narigudo, pessoal. Essa é a realidade. Ele era extremamente narigudo e isso incomodava esse tirano, incomodava profundamente. Por esse motivo, ele havia passado a vida toda sem ter um único retrato dele, né? Nada, nenhuma obra de arte relacionada a esse tirano, porque ele se incomodava profundamente com a questão estética do seu nariz, né? Só que o filho percebeu que no hall de todos os tiranos, de todos os reis, não havia nenhuma lembrança com relação ao rei, com relação ao tirano. E aí, já no fim da vida, o filho convence o pai, falando: olha, pai, a gente precisa colocar uma imagem tua para que por gerações, né, as pessoas venham se lembrar do Senhor e tal, aquela coisa do poder, do legado, etc, né? E aí esse tirano falou: olha, tá bom, então nós vamos convocar aqui os artistas de toda a Pérsia e aqueles que retratarem, né, adequadamente ao meu gosto, estes serão recompensados. Agora, já vou deixar avisado que aqueles que retratarem de uma forma que eu não goste, estes vão morrer.
estes vão à forca. Então, o tirano havia deixado muito claro sobre isso, porque ele tinha um seríssimo problema com a sua questão estética, com a questão do seu nariz. Tudo bem. Então, o que ele fez? Convocou essa solenidade e alguns artistas, sabendo da situação, nem se apresentaram. Nem se apresentaram, nem quiseram saber. No entanto, se apresentaram 3 artistas, 3 obstinados, corajosos artistas se apresentaram ali diante da corte e se propuseram, se colocaram para realizar essa desafiadora situação de retratar esse rei, esse tirano da Pérsia. Muito bem. O primeiro artista, ele foi lá e começou a retratar o tirano e fez tudo detalhadamente, foi fidedigno em cada detalhe, né? Em cada informação do rosto do rei, do tirano, e fez e acabou e entregou a arte. Quando entregou a arte, não teve jeito. O tirano imediatamente viu, olhou, percebeu, obviamente, o retrato mostrando o narigão do tirano. O tirano ficou muito indignado. O artista fez, assim, pelo mérito dele, o artista deveria ser recompensado pela coragem. Deveria ser recompensado pela coragem, porque ele foi fiel, ele foi ali sem medir, foi lá e colocou corajosamente. Não sei se ele fez por vingança, não sei se ele seria na cabeça dele, olha, vai ser minha última obra de arte e vou expor mesmo, né? Corajoso esse artista. Só que, o que aconteceu? Imediatamente ele já sabia. O rei mandou ele para a forca. Foi lá e morreu. Foi morto, né? Sentenciado à morte. Ok. O segundo, vendo que o primeiro tinha ido embora, né? Morreu. O segundo, imediatamente, ele começou a fazer o retrato do tirano, fez tudo detalhado, mas quando chegou no nariz, ele, ao invés de retratar o nariz do rei como realmente era, ele diminuiu drasticamente o nariz do rei, deixou pequenininho, perfeitinho o nariz do rei, né? E colocou lá para o rei, aparentemente estava com a alma leve, porque ele colocou tudo menos o nariz do rei. O rei olhou para aquilo, percebeu que a hipocrisia desse camarada, né? Uma verdadeira hipocrisia interesseira, né? Se alguém fosse olhar, não, mas ele foi inteligente, Tadeu, né? Ele foi inteligente, ele foi engenhoso, ele deu trouxe uma forma de não trazer o problema ali para o rei. Só que o rei não ficou satisfeito também, né? Porque acabou mentindo, né? Mentindo. Trouxe parte da verdade e o nariz, que era a grande evidência, a grande caricatura do rei, ele não trouxe. Então o que aconteceu com o hipócrita? Também foi para a forca, sentenciado à morte. Não teve jeito pro engenhoso. O terceiro artista viu o que aconteceu com o primeiro, viu o que aconteceu com o segundo, e ele resolveu analisar totalmente o perfil do rei e se lembrar das grandes atribuições do rei. E essas atribuições, uma delas que todos conheciam, que todos sabiam sobre esse rei, é que ele era um poderoso caçador. Esse rei, esse tirano, ele era considerado um poderosíssimo caçador, alguém que manejava como ninguém
o arco e a flecha. Alguém que sabia, que tinha atribuição de uma caça, que ao longe ele era muito competente de mirar, lançar a flecha e acertar a sua caça, e assim era exaltado profundamente. E então, assim, era um arqueiro, um flecheiro muito poderoso. E as pessoas de todo o reino sabiam disso. O filho também se espelhava no pai com relação a isso. Então esse artista, reunindo essas informações, reunindo este atributo do rei, ele resolve fazer exatamente de uma forma fidedigna essa imagem. E fez o rei puxando o arco e a flecha, né? E colocando o arco bem na frente do seu rosto e mostrando o olhar do rei compenetrado, puxando a flecha para que acertasse o alvo. Realmente, ele ressaltou a qualidade do rei. Agora, no momento em que toda a arte estava concluída, esse rei, o tirano, ele olha para essa arte e esse rei observa todos os detalhes que o artista trouxe. Percebeu a postura, percebeu o arco, a flecha, percebeu a envergadura daquele arco, percebeu também que o nariz dele não foi simplesmente transformado num pequeno nariz, mas também não deixou a desejar no que diz respeito em relação a toda a sua atribuição, a toda a sua qualidade. O nariz continuava ali no rosto daquele rei. No entanto, o que estava naquela imagem era a sua qualidade, a sua atribuição, um sinônimo ali de poder, de soberania, um sinônimo ali de qualidade. Então, esse rei manda chamar o artista e recompensa esse artista. O artista, ele simplesmente mostrou, colocou o arco, colocando no momento em que a imagem era percebida, o arco, a flecha, a posição da mão era superior ao nariz do rei. O nariz do rei estava ali. O nariz do tirano se encontrava ali. Mas este acabou se tornando pequeno diante da qualidade, da atribuição, da soberania, né, desse tirano. Então, existe essa lição aqui para nós, ela mostra que existem formas e formas de você retratar e você falar algo, sem necessariamente esconder a deficiência. Você não precisa esconder a deficiência. Você pode falar sobre a deficiência, você pode falar sobre o problema, mas você também pode ressaltar o que há de melhor, as qualidades, e que muitas vezes essas qualidades sobrepõem aquilo que você considera como um defeito, aquilo que você considera como uma imperfeição. Todos nós temos imperfeições, todos nós carregamos imperfeições e nós não podemos carregar a hipocrisia, né? Não devemos sobressaltar a hipocrisia dizendo que nós não temos isso ou que nós não temos o defeito, nós não carregamos o problema. Mas nós podemos simplesmente trabalhar como um artista, trabalhar isso ressaltando sempre a nossa qualidade, sem necessariamente omitir aquela deficiência. Então, quando mas para a pessoa fazer isso, ela precisa fazer exatamente como um artista, trabalhar o autoconhecimento.
Quando você trabalha o autoconhecimento, você para de ser uma pessoa extremamente corajosa que sai falando tudo e para todos da maneira que dá na telha, né? Como alguém já disse, do jeito que dá na telha. Ah, eu sou assim mesmo, eu não sou hipócrita. Mas você é um corajoso morto. Você é um corajoso morto, né? Ou também não é o outro extremo, o 880, né? O outro extremo de ser um hipócrita, de deformar um problema, fazer de conta que o problema não existe e colocar para a pessoa como se ela fosse a pessoa mais perfeita do mundo, o que não é verdade. O que não é verdade. Hipocrisia, isso é mentira, é desleal, né? É dissimulado, é enganador, né? Então, não funciona também. No entanto, você pode fazer como terceiro artista e modificar a vida de uma pessoa, ainda que sejam os últimos instantes dessa pessoa aqui na Terra, e deixar um legado, até mesmo para outras gerações, que as pessoas possam observar aquilo que há de qualidade, aquilo que há de positivo, aquilo que há de muito bom e ressaltar isso. Isso também, você pode fazer isso na sua vida, você pode fazer isso com relação a outras pessoas, utilizando o exemplo dessa metáfora e percebendo que há formas de você comunicar algo sem que necessariamente você precise matar o seu relacionamento, né? Matar a sua comunicação, e você trazer de uma forma profunda, poderosa e transformadora na vida de alguém. Tá bom? Então, essa é a metáfora e a reflexão que eu gostaria de trazer para você no dia de hoje e levar você a pensar. Não somos perfeitos, é verdade. Não temos tudo adequadamente como nós gostaríamos, mas eu tenho absoluta certeza que você que me assiste, você que está vendo esse vídeo, não sei em que momento você está vendo, não sei o que você está enfrentando, o que você está passando, mas eu quero dizer para você, existem qualidades aí em você que você pode ressaltar. Você pode, está aí dentro, está aí em você, tem qualidades que você pode trazer à tona, tem coisas que você pode trazer à tona. E se você está com dificuldade para trazer essa qualidade, está com dificuldade para trabalhar isso em você, já foi em tantos lugares, já fez de tudo um pouco e não conseguiu trabalhar isso em você, eu convido você a estar comigo num atendimento individual. Nós temos ferramentas para trabalhar isso em você, para ressaltar essa qualidade e fazer com que você ressignifique aquilo que você entende que é um problema, um defeito para você e até mesmo para outras pessoas. Tem como resolver isso, tem como trabalhar isso, tem como ressignificar isso, tá bom? Depois me chama. Se você percebe que você quer fazer isso, você quer trabalhar isso em você, me chama, com toda certeza. Um atendimento individualizado pode e vai te ajudar muito no que diz respeito a isso. Não abre mão da vida, não. Não abre mão do momento, não. Não se deixe levar pelo que os outros dizem, pelo que os outros estão falando, não. Faça alguma coisa por você, né? Tira essa máscara, tira a hipocrisia e também tira a coragem excessiva aí e vamos trabalhar isso, né? Seja amoroso com você, amorosa com você. Eu tenho certeza absoluta que você pode mudar definitivamente esse quadro aí, tá bom? É isso aí, gente. Também quero convidar você a estar conosco. Nós temos aí a comunidade Sela, que é uma comunidade terapêutica. A finalidade dessa comunidade é justamente através de um trabalho em grupo, trazer coisas que ressaltem a sua qualidade, ressaltem aquilo que há de positivo em você e elevar a sua comunicação, elevar a sua consciência, te trazer mais poder, desenvolver habilidades em você, né? Se você está com essa dificuldade, a comunidade Sela é para você. Procura a gente aí, eu tenho certeza que você vai se encaixar muito bem ali na comunidade Sela.
E também não posso deixar de informar, gente, sobre o meu livro, que será lançado oficialmente dia 26 de dezembro de 2022, o livro Revela-me. Está em busca de autoconhecimento, de saber como é que lida com as questões da sua vida pessoal, profissional, questões de você com você, questões de identidade, questões de autoestima. Então está no momento de você conhecer esse livro fantástico que é o Revela-me. Está na hora de tirar o véu, né? Revelar é isso, é tirar o véu. O véu que muitas vezes está aí diante dos seus olhos e que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar para você. O livro Revela-me vai trazer isso à tona e vai trazer um resgate para a sua vida. Um ótimo presente para você dar, inclusive, para aquelas pessoas que você quer muito bem, que você quer ajudar definitivamente. Um livro de cabeceira, eu garanto para você. Tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui e a gente vai retornando aqui nas lives todas as manhãs. Eu sei que a live deveria ser 7:07, mas 7:07 é só uma referência, tá bom, gente? Às vezes pode acontecer de começar um pouquinho depois e um pouquinho antes, mas a gente sempre vai estar por aqui retornando de segunda a sexta-feira para ajudar pessoas. Compartilha com seus amigos, aquela pessoa que você quer muito bem. Não importa, você não tem coragem de falar, né? Ou já teve muita coragem de falar e não conseguiu falar, ou até mesmo você já trabalhou muito a questão da hipocrisia, você estava com medo de trazer alguma coisa para alguém. Então aproveita, encaminha. Eu tenho a maneira correta, a maneira certa de comunicar determinadas situações para que essa pessoa seja transformada, gere valor, gere transformação na vida dela, tá bom? Compartilha, tem um aviãozinho aqui pelo Instagram e pelo YouTube, você pega aí o link de compartilhar, manda lá no WhatsApp para os seus amigos, no grupo, manda lá no grupo. Tenho certeza que alguém vai ser ajudado de alguma forma, tá bom? Um forte abraço, que você faça um lindo dia. Você pode fazer um lindo dia, tenho certeza disso. Até, abraço!